Por que recomeçar? Por que eu decidi recomeçar? Porque recomeçar foi algo tão significativo na minha vida e pode ser na sua também. É justamente nesse momento que eu trago essa reflexão, nessa quarta-feira do dia 17 de agosto de 2022. Nossa live número 85? Deve ser 85 já. 85 dias que eu tô aqui nesse projeto Layout 30, justamente falando de recomeços hoje. Recomeços que são tão difíceis, tão desafiadores, às vezes parece um caminho sem volta, aquele caminho que você trilhou para sair e querer algo novo. Mas por que recomeçar? Então recomeçar requer energia e por isso que hoje eu venho nessa manhã com energia aqui. Com essa energia que vem de dentro, com essa energia que pulsa, com essa energia que ferve. Justamente para trazer isso para você. Essa ideia do que afinal vale a pena quando a gente encara esse recomeço. Esse é o tema dessa live de hoje, dessa terça-feira, dessa quarta-feira. Quando eu comecei esse projeto, lá em abril, foi realmente um novo start na minha vida, foi um momento de recomeço. Afinal, eram quantos anos já vivendo da arquitetura, vivenciando, fazendo projetos, mas o que realmente significava aquilo para mim? O que significava na minha entrega? O que eu fui buscar? Por que eu tinha tantas indagações? É essa reflexão que eu quero trazer para você hoje também. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Vamos chamar mais pessoas para participar aqui, porque muitas pessoas estão desistindo. Muitas pessoas estão desistindo de recomeços, estão desistindo de renovar o que elas têm e simplesmente largando de mão ou ficando infelizes. Como é triste você chegar com uma pessoa de 40, 50, 60, 70 anos e a pessoa olhar para trás e dizer: caramba, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz ou não fiz no momento que eu deveria ter feito? O que eu não mudei e agora eu estou pagando um preço muito alto? Por que eu não dei a devida atenção que eu deveria ter dado lá naquele momento que era um start para eu recomeçar? Eu tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade de um recomeço. Então muitas pessoas estão desistindo, muitas pessoas estão voltando para trás ou não saindo do lugar, justamente por esse momento que não consegue achar uma solução. E o convite hoje é justamente esse. Vamos chamar mais pessoas para entrar nessa live e perceber aonde pode estar o grande momento da sua vida, o grande recomeço da sua vida. Nada é por acaso. Você estar aqui não é por acaso. As pessoas que a gente chama não é por acaso. Existe uma troca, existe uma continuidade, existe algo mais significativo para a nossa vida. E é justamente esse momento, que é o momento que você para, respira, olha o que está acontecendo e vê o que pode ser diferente da sua vida a partir de agora. Não é simples, não é fácil, só que quando você olha e você reconstrói uma história, você vê que essa história é muito mais forte, ela é mais profunda, ela tem mais verdade. É muito diferente de você simplesmente parar e dizer assim: ah, tudo bem, a partir de agora eu esqueço o que aconteceu, eu viro a página e eu sigo em frente e não quero mais tocar nesse assunto. Aí existe um grande detalhe, uma grande questão. Quando a gente não quer tocar em algum assunto, por que esse assunto retoma na vida da gente? Por que esse assunto que você talvez não quis tocar, ou não quis olhar, ou não quis ver qual que era o fundo da questão, o X da questão, por que aquele assunto vai continuar ali, pegando você? Pegando você para você olhar de novo, pegando você para você ter conexão de novo. Por que aquele assunto, ele simplesmente não some da sua vida e você consegue lidar aquilo com a maior facilidade? Porque ainda dói. Ainda dói. E talvez tenha que doer mais ainda. Talvez tenha que sentir mais a fundo, sentir no fundo do peito. O porquê que aquilo dói tanto? Por que aquele sentimento volta sempre? Por que aquele sentimento, ainda que não era mais para existir, ou não tem mais sentido talvez, por que ele ainda volta? Ou melhor, por que ele nunca saiu? Ou pior,
Por que aquele sentimento de, nossa, que dificuldade que eu tenho de encarar isso e fazer as coisas novas, ele nunca sai? Por que aquela dor de você estar num trabalho que você não gosta, de você estar num relacionamento que às vezes está te corroendo, porque você não sabe mais lidar com isso? Por que você está, às vezes, na sua família, no seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, e de repente os assuntos retomam? Tentando aqui sincronizar o som, tá, gente? Simplesmente travou. Por que isso acontece? Por que a gente permite que isso aconteça na nossa vida? E por que é tão difícil a gente encarar que a gente precisa mudar e recomeçar? Mas da onde recomeçar? O que a gente leva, o que a gente não leva? O que a gente exclui, o que a gente não exclui? Dá para excluir tudo? Não dá para excluir. Recomeçar, reconstruir, reconfigurar, renovar. Esse projeto de lives, quando eu comecei, ela vem justamente com um significado. Um significado de você olhar para essas lives, olhar para a sua vida, olhar nesse momento aqui de 30 minutos, 40 minutos, às vezes passa um pouco, mas olhar para as diversas áreas da sua vida e entender qual peça não está mais encaixando. Qual peça você sente que não tem mais sentido? Me conta aí de onde você é, de onde você está chegando. Qual peça que não tem mais sentido para você? Hoje você pode olhar para aquilo e dizer, nossa, eu não vejo mais sentido nenhum eu continuar nessa profissão. Eu não vejo mais sentido nenhum continuar nesse relacionamento. Eu não vejo mais sentido nenhum eu continuar carregando essas coisas da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, papéis que não são meus. Por que eu decidi recomeçar? Parece loucura, parece uma ação impensada. Não, foi tão pensada. Na verdade, ela doeu tanto por tantos e tantos e tantos anos. A sensação de você estar fazendo algo e você não ter o que você gostaria, e não é material, é diferente, é muito diferente. É muito diferente, quando você começa a fazer algo e você tem um retorno de satisfação interna, e quando você está fazendo algo que você não tem mais sentido. E aquilo te incomoda por muito tempo. Por muito tempo. É quase como se fosse um calcanhar de Aquiles te incomodando todos os dias. Mostrando para você que ali existe um ponto muito frágil da sua vida. Que se você não olhar, tá tudo bem. Você pode não olhar. Mas até quando? Até quando você vai deixar aquilo ainda te machucar? Ainda ficar te mostrando que não tem sentido nenhum, que não tem sentido, que você pode ter outro rumo na sua vida. Até quando você vai ficar olhando para aquilo? Justamente foi essa reflexão que eu fiz, vendo quanto me doíam alguns processos que eu não queria olhar. Decidir recomeçar estava muito mais ligado com sentimentos de culpa, sentimentos de gratidão, sentimentos de ter que dar algo em troca, sentimentos de dever, de retribuição. O desafio maior foi esses sentimentos, não o fato de recomeçar algo novo. Recomeçar algo novo requer você estabelecer padrões novos, dinâmicas novas. Mas fazer mudanças profundas requer quebrar algumas coisas que não servem mais para você. Quebrar alguns padrões que não servem mais para você. Padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões de comunicação, padrões de emoção que você sente sobre aquilo. Mas as emoções, elas vão voltar.
as emoções elas voltam como um sinal de alerta. Ainda não está legal. Nossa, já está bom. Quantas vezes você já sentiu isso? Um sentimento de que essa pedra está fora do lugar. Talvez você esteja sentindo exatamente nesse momento na sua vida. Essa pedra não está no lugar. Essa pedra ela está desconectada. Essa pedra precisa de um ajuste. É quase como se você estivesse fazendo um acompanhamento de uma obra. Eu estou lá numa grande obra, numa grande casa, construindo de acordo com o projeto, de acordo com os meus planos. Só que chega em determinado momento, a situação muda. Você olha para tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você gostaria que fosse há 10 anos atrás, quando você começou, 5 anos atrás. E daí você olha para tudo aquilo que você planejou e você diz, nossa, eu estou feliz com isso. Isso está fazendo sentido na minha vida. Isso está fazendo sentido na minha vida para o resto da vida? Será que é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida? Será que é isso que eu vim fazer aqui? Será que esse é meu compromisso? Talvez meu chamado, minha missão, meu propósito? Talvez o que mais você ouve de outras pessoas e que te deixa mais confuso ainda. Porque vem um sentimento que você fala, não é o que eu quero fazer. Não é o que eu quero entregar. Não é o que eu quero servir. Não tem sentido. Eu gosto. Eu amo com brilho nos olhos, eu simplesmente gosto. Eu amo com toda a força da minha expressão, ou eu simplesmente... Tá bom. Perceba a diferença. Perceba a diferença onde está justamente dessa conexão que você faz e que você entrega. Você simplesmente gosta ou você ama de paixão algo? Você simplesmente gosta, tolera ou faz porque existe uma troca ali? Ou realmente você está vendo aquilo a longo prazo na sua vida? Porque existem diferenças nisso. Existem diferenças no você gostar, existem diferenças no você amar e fazer aquilo até de graça, até não dormindo uma noite antes, 2 noites, passando por perrengues, com ou não circunstâncias, enfim, fazendo aquilo como uma entrega maior. Justamente é nesse momento que eu parei para pensar e que talvez alguma coisa da sua vida, nesse exato momento, alguma área, esteja tão desorganizada que você olhe e diga, caramba, o que eu preciso realmente mudar que não está de acordo com o que eu amo, com o que eu sinto? Porque se eu for pensar, será que algum dia fez sentido isso? E eu estou repetindo os mesmos padrões há muitos anos? E talvez essa repetição de padrões por medo, por ansiedade, e daí eu vou lá e repito igual. Eu vou fazer. Tá bom, já fiz. Daí passou mais um mês, passou mais um mês, passou mais um ano, passou mais 2 anos. Quando você vê, passou 5, passou 10, passou 15, passou 20 anos. E você está repetindo o mesmo padrão de muitos anos. Porque a vida passa muito rápido. É tão interessante. Eu lembro que quando eu era pequena, a primeira noção de tempo que eu tive. Eu tinha por volta de uns 10 anos de idade. Eu lembro que eu estava brincando de patins. Aqueles patins com aquelas rodas assim, né? Depois tinha os rollers. Mas eu tinha um patins muito... que eu botava o tênis dentro, amarrava. Era uma coisa muito medonha, assim. Eu nem lembro como é que existe aquilo, porque era só uma parte de cima, uma parte de trás que eu amarrava junto com o tênis. E tinha as rodas, né? De frente e de trás e aquele negócio lá que eu nunca conseguia parar. Enfim, eu era péssima naquilo. Mas meu sonho era patinar. Meu sonho era ali brincar de patinação. Eu achava aquilo o máximo, porque eu via na televisão.
E eu tinha aqueles momentos antes do almoço, vai lá, dá uma volta, né? Porque eu estudava à tarde, então de manhã eu ficava em casa, ficava lá brincando e tal, olhando o show da Xuxa, e depois eu ia patinar, brincar na rua. E eu lembro exatamente, na cidade do interior, que me chamaram, falaram assim, você tem mais 30 minutos para brincar. 30 minutos você precisa vir almoçar. Aqueles 30 minutos, eu ouvi aquilo com atenção e disse, gente, 30 minutos. 30. Eu imaginei que era muito tempo. Quando passou, e passou assim, e a pessoa me chamou, você precisa voltar para almoçar? Gente, como assim? Já passou? Isso é 30 minutos? Eu lembro que eu fiquei questionando, mas não passou, é 30 minutos. Ela disse, sim, 30 minutos é meia hora, já passou. E eu tava numa ansiedade dizendo que não, era muito pouco, era muito pouco. Gente, como é pouco, 30 minutos é pouco. E assim foi minha primeira noção de tempo. Do que era tempo. E como o tempo passa muito rápido. E daí você faz projeções, 10 anos, que você vai casar aos 20, 25, 30, você vai ser mãe. Eu tinha essas projeções. Eu imaginava nessa idade que eu ia casar antes. Eu ia casar com 20, 21, logo ia ter filhos com 20, 21. Quando eu tivesse 30 anos, meus filhos já teriam mais ou menos 10 anos de idade. Quando eu tivesse 40, já teria... Eu já tinha todas as projeções na minha mente. Que a minha vida ia ser assim. Eu ia fazer isso, fazer aquilo, ia casar, ia ter filhos, etc, etc, etc. Bah. Só que a vida passa de 5 em 5 muito rápido. Muito rápido. Você piscou e você já está de 10 em 10. Eu lembro a primeira noção que eu tive de tempo aos 30 e depois a segunda noção de tempo quando eu comecei a falar há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Quando eu tinha 30, eu já tinha aquelas memórias de 20 anos atrás. E hoje, com 43, eu tenho memórias de 30 anos atrás. Eu tô falando de 33 anos atrás. Há 10 anos atrás. Quando eu tinha 10 anos. E daí você se dá conta que se você continuar com aqueles mesmos padrões de 5, 10, 20, 30 anos atrás, que talvez você repete por medo, por angústia, por ansiedade, por alguma crença de incapacidade que ainda você alimenta, ou crença de que isso não é para você, o que esse modo de comportamento seu, ou de comportamento meu, estava me levando? Não estava levando para a vida que eu queria, ao contrário. Estava levando para eu contar as mesmas histórias para mim. Eu continuava contando os mesmos resultados pelas mesmas histórias, me colocando como vítima da situação. O mercado de arquitetura é ruim. Agora oscilou, agora o cliente. Então, eu acho que agora é arquitetura residencial, agora é arquitetura... Eu vivia dando desculpas para mim mesma, querendo acrescentar coisas, querendo fazer mais cursos, para ver se aquilo justificava algo que eu não sentia. Eu continuava cometendo os mesmos erros. Estava muito complicado eu olhar para isso, porque isso eu teria que mexer com algumas coisas. Eu teria lá que no fundo, para admitir um recomeço, eu teria que admitir que eu errei. Eu teria que admitir que aquele resultado que eu estou tendo não era culpa de ninguém, a não ser meu. Porque eu não tinha a paixão de verdade, o brilho nos olhos daquilo. O meu brilho nos olhos era muito passageiro. Era simplesmente de eu fazer, entregar e logo sentir um vazio de novo. Eu tinha prazer numa parte do processo. Quando começava um desafio maior, eu perdi o encanto. Eu queria sair correndo daquilo, porque aquilo me causava muita dor. Me causava muita angústia. Porque eu via, no fundo, que as mudanças eram muito superficiais. Eu gostava de falar com o cliente sobre pensamento, sobre mentalidade, sobre desenvolvimento humano, sobre depressão, sobre angústia, sobre ansiedade, sobre todas as coisas que envolvem a mente humana, as emoções. Eu gostava de ver esse processo de entender o que a mente dele queria através daquele projeto. Mas aquele produto final não me dava tanto prazer quanto o início.
Daí que eu fui vendo que alguma coisa estava errada. Inclusive, o produto final para o cliente não dava isso também. Porque o problema dele era outro. Você percebe que às vezes talvez alguma coisa da sua vida nesse exato momento você esteja num padrão de histórias que você mesmo conta, ou você mesmo coloca aquilo como a sua verdade, quase como uma capa da verdade. Essa é a minha capa, meu escudo. E aí eu me fecho em todas as outras possibilidades que existem, porque eu vou precisar mexer. Eu vou precisar mudar vários hábitos, eu vou precisar olhar para aquilo e fazer diferente, eu vou precisar encarar, mesmo que não tenha, eu vou precisar ter fé no que eu acredito. Eu vou precisar mexer com corpo, mente, espírito, padrões que eles quebram algumas coisas que eu venho fazendo há muitos anos. Recomeçar é extremamente desafiador. Recomeçar é como se pegasse toda essa bagagem antiga, mas não excluísse ela. Ela vai ser útil. Aí é que está a grande questão. E a grande mensagem atrás dos recomeços. A todo dia a gente está recomeçando. A gente acorda e recomeça. Você tem a chance novamente. A cada dia que amanhece, por isso que eu gosto de fazer essa live de manhã, nesse primeiro horário, porque nessa manhã, justamente que é a manhã que você está tendo uma nova oportunidade de você comer melhor, de você se comunicar melhor, de você colocar para o universo, para o mundo, para Deus suas intenções. Eu quero servir, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero progredir, eu quero ter meu algo em troca, eu quero ter talvez a possibilidade de viajar o mundo, eu quero fazer algo que tenha muita conexão com o que eu sinto. Que eu sinta mais prazer no meu trabalho e não dor no meu trabalho, na minha entrega. Tem uma coisa que eu nunca, sinceramente, eu até hoje eu não consigo pensar nessa hipótese. É até estranho isso, né? Muitas pessoas pensam justamente nessa hipótese como a partir dali eu vou mudar as coisas, vou fazer tal coisa, Eu não consigo pensar nisso, ao contrário. Talvez é porque eu tenha realmente encontrado o que significa para mim estar vivo, estar aqui todas as manhãs, inclusive. Faz parte desse processo. Eu nunca pensei em me aposentar. Eu nunca pensei em me aposentar e falar assim, nossa, quando eu estiver velhinha e não estiver mais trabalhando. Ao contrário. Eu preciso até achar o desenho que eu desenhei, que aos 70, 80 anos eu ainda quero estar falando para as pessoas, me comunicando, trabalhando, servindo. Eu ainda quero trabalhar, não quero parar nunca. Eu conheci Oscar Niemeyer pessoalmente, um pouco antes de ele falecer. Eu acho que ele já devia estar com uns 90 anos, mais ou menos. Eu fui até o escritório dele, o consultório dele. O escritório dele no posto 6 em Copacabana, Rio de Janeiro. Eu estava lá no Rio, eu estava lá a passeio, e eu tinha conhecido uns outros arquitetos que tinham falado, você quer conhecer o Niemeyer? Não é impossível. Se você ligar para lá, você não consegue entrar de jeito nenhum. Mas se você for lá, na frente do escritório dele, ele te recebe. Eu estava no último ano de arquitetura. Era minhas férias de janeiro, eu me formaria em julho. Eu lembro que aquele desafio, eu fiquei com uma... Sabe, com aquele ciricutico? Gente, eu preciso dar um jeito de ir lá conhecer o Niemeyer. Eu estava fazendo faculdade, eu estava ainda com o auge daquela energia, daqueles sonhos ali que eu estava borbulhando. Ainda tinha, na época, né? Eu ainda tinha um namorado que era arquiteto, enfim. Eu estava naquele meio de arquitetura, aquilo lá fazia sentido demais para mim naquele momento. Então, aquele determinado dia, eu lembro que eu encarei esse desafio. Eu acho que foi o momento mais cara de pau que eu já tive na minha vida. Mais cara de pau e mais gratificante, porque eu não imaginei o que poderia acontecer. Eu só fui. Eu fui com a cara, com a coragem e com tudo que eu tinha de energia.
Uma dica eles tinham: você tem que estar sozinha, você não pode estar com outra pessoa. Se tiver outra pessoa, ele vai se afastar, porque vem os seguranças. Mas se você estiver sozinha, a chance de ele te receber é muito grande. Eu vou lá. Daí tinha uma dica: é uma Mercedes branca que vai parar mais ou menos nesse horário, vai dar volta, ele vai subir na calçada, o motorista assim, assim, assim vai abrir a porta, ele vai descer, ele vai subir direto na porta do escritório. Eu fiquei lá. Eu não vou esquecer nunca daquela cena quando eu vi a Mercedes branca se aproximando. Nossa, parece que eu tô passando um filme na minha cabeça agora. A Mercedes branca se aproximando e meu coração começou a pulsar. Sabe quando você vê que vai acontecer algo que tá ali pra acontecer e você diz, gente, tá chegando a hora, eu preciso agora, tipo, quebrar todas as minhas barreiras de vergonha, de não conheço, vou lá e vou fazer. E eu lembro quando parou essa Mercedes branca e exatamente aquela cena que tinham descrito, que ele abriria a porta, que iria fazer a volta, o motorista, né, que ele, do jeito que ele era, exatamente, eu disse, gente, agora quando abrir a porta vai ser o Oscar Niemeyer. Dito e feito. Quando ele abriu a porta de trás, o senhor Oscar Niemeyer pisa na calçada e eu me jogo na frente, praticamente. Com 22, 23 anos, eu me joguei na frente. E, gente, sabe o que a pessoa tremer pra falar? Porque eu tava diante de uma pessoa que eu admirava demais, um ícone, né? Virou uma lenda no Brasil de arquitetura. E, infelizmente já faleceu. Mas aquele momento que simplesmente eu fui pra frente dele e eu estendi a mão e falei... Gente, até hoje eu dou risada, porque como que eu falei daquele jeito com ele? Imagina você estar na frente de uma pessoa que você admira muito e você não saber o que falar. Eu gaguejei e falei, bom dia, seu Oscar. Seu Oscar. Foi dessa forma que eu me apresentei pra ele. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoas queridas que estão aqui. Bom dia, seu Oscar. Naquele momento que eu falei bom dia, seu Oscar, ele ficou me olhando assim, tipo, quem é essa doida, né? E eu falei pra ele, eu sou Márcia, me chamo Márcia, sou estudante de arquitetura, eu tô no último ano de arquitetura, eu vim lá do Rio Grande do Sul para ver o senhor. Eu gostaria tanto de conversar contigo um minutinho, com o senhor, não sei lá o que eu falei, mas eu falei mais ou menos isso. Naquela hora, eu lembro que ele simplesmente botou a mão nas minhas costas assim, eu fiquei... Ele falou assim, vamos subir, minha filha, no meu escritório? Cara, eu perdi meu chão, eu tremia. Eu subi com ele no elevador, um elevadorzinho daqueles prédios antigos do Rio de Janeiro, de madeira, sabe aquelas portinhas que parecem de cinema, que você vê que abre o elevador, fecha o elevador? Eu lembro que ele fechou a porta e aqueles 5 ou 6 andares, porque era na cobertura, acho que era assim, era um prédio baixinho, antigo, né, da Orla do Rio. Eu lembro que quando a gente foi subindo, eu fiquei olhando pra ele, gente, eu tô na frente de Oscar Niemeyer, eu tô na frente, o que que eu falo, o que que eu faço? Eu travei por completo. Eu travei por completo naquele momento. E naquele momento que eu travei por ele, na frente dele, eu disse, gente, eu tô na frente de Oscar Niemeyer. Ele desceu comigo, ele foi falando, ele foi conduzindo aquilo lá, eu disse, então, o que que o senhor me fala, né? O que que eu devo fazer de arquitetura? Eu não sabia nem o que falar na frente dele. Mas foi tão interessante. Aquela barreira que eu quebrei naquele dia, de coragem, de determinação, de ir atrás, de encarar algo que era totalmente novo pra mim. Eu vou abordar alguém na rua, eu nunca fui. Eu sou uma pessoa desinibida que falo aqui, mas eu não sou uma pessoa que, nossa, sabe aquela pessoa que sai na rua com o primeiro, sabe? Falando com todo mundo. Eu sou um pouco mais reservada no primeiro momento. Depois eu me abro completamente. No primeiro momento as pessoas estranham, porque eu sou um pouco mais reservada. Sempre foi meu jeito. Então, naquele momento, eu quebrar aquela barreira significou extremamente algo para mim único na minha vida. Foi onde eu vi que nada era impossível. Que nada era impossível quando você vai com muita intenção positiva em cima daquilo, intenção do seu melhor naquilo. A minha intenção naquele momento, eu estava para me formar em arquitetura, era algo único. Era algo que eu queria mudar, mas eu queria fazer uma transformação na vida das pessoas. Eu lembro que naquele mesmo semestre, voltando, eu tive que dar uma entrevista na faculdade. Eu dei uma entrevista na faculdade falando sobre essa cena que eu conheci o Oscar Niemeyer, que eu estive com ele. E daí todo mundo esperava de mim muitas coisas. Esperava muitas coisas. A Síria aqui deu uma loucura aqui, né?
E justamente as pessoas esperavam de mim, caramba, o que você contou do Oscar Niemeyer, como é que foi? E o que mais me chamou a atenção foi ele falando assim, faça o que você gosta sempre, coloque amor no que você faz. Interessante. Porque aquele primeiro semestre de arquitetura, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, era o último semestre da faculdade daquele ano, de 2002. Eu me formei em julho de 2002. Aquele último semestre, a gente fez uns últimos trabalhos, assim, entrega de trabalho de conclusão, e por último a gente teve umas sessões quase como uma coaching, na época não era coaching, eles falavam de outro nome, né? Isso há 20 anos atrás. Mas ela fez a gente fazer um desenho e fazer um esboço do que você queria, a gente queria apresentar aquilo. E eu vim muito com aquilo, assim, eu quero transformar a vida das pessoas com o meu trabalho. E daí eu complementava, vai ser através dos ambientes. Por 20 anos eu contei essa história. Só que por 20 anos essa história tinha algo por trás. Talvez nesse exato momento da sua vida você conte uma história que no fundo tem algo que não fecha. É um pedacinho de um quebra-cabeça. É um grande quebra-cabeças de várias coisas que acontecem, mas tem algo muito dolorido ali, que você não olha, mas é aquela pecinha que você diz, puxa vida, tá aí. Puxa vida, aí que eu tô entendendo que ainda não conectou. Por que ainda não conectou o que eu falava com o que eu sentia, com o que eu pensava? No fundo tinha algo ali que doía demais. E por muito tempo, a minha sensação com aquilo que eu não queria olhar era de exclusão. Era de exclusão total. Por muito tempo eu queria somente excluir aquilo. Excluir mesmo. Eu me formei em arquitetura em julho. Em janeiro do outro ano, poucas pessoas sabem disso. Eu estava procurando como que eu entrava em medicina. Será que estava certo? Talvez a pessoa às vezes fica 10 anos num relacionamento, num namoro, e daí ela casa, no primeiro mês ela já vai, caramba, o que eu fiz? A pecinha que estava faltando. Talvez você lutou demais para passar num concurso público, a pessoa passa, entra no sonho dela de um concurso, no primeiro ano ela diz, caramba, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida? Muitas pessoas, e dão relatos disso, eu ainda não cheguei nesse patamar, mas quando atingem milhões, porque estão muito vinculadas ao dinheiro, quando atingem, e aí? E essa pecinha? E esse X da questão? E esse ponto que ainda dói? Por que eu continuo contando histórias para viver do mesmo jeito e não tem sentido mais para mim? Eu me alimentava dessas histórias. Inclusive dessa história do Oscar Niemeyer, quando eu conheci ele na orla, na beira da praia de Copacabana. Eu comentava isso com muito orgulho, falava, gente, nossa, meus projetos foram sempre... Eu não tenho que falar dos meus projetos, assim, quem teve alguma entrega minha sabe o quanto eu me dediquei e fiz muito bem o que eu fazia. Eu tenho uma percepção muito rápida de espaços, isso sempre foi uma característica minha. Só que esses espaços que eu percebia tinham outro sentido por trás, desde a minha infância. Desde aqueles meus 6, 7 anos que eu postei ontem. Com 6, 7 anos, eu mudava a minha sala, o quarto da minha mãe, o meu quarto. Eu só não mexia no quarto do meu irmão, porque eu achava muito bagunçado. Mas o restante dos ambientes que os móveis eram mais soltos, a minha mãe saía e voltava no final do dia, à noite, eu queria mostrar para ela. Mostrar para ela um novo mundo, algo diferente. Eu mudava muito, muito, você não tem noção de que eu mudei na sala da minha casa. E por que eu fazia isso? E por que eu fui dar conta que isso, hoje, faz total sentido de eu sentir falta dessa pecinha aonde mais doía e eu não queria olhar. Você conseguiu entender? Por que eu mudava a sala da casa da minha mãe?
justamente para que eu fazia isso. E porque durante 18, 20 anos eu fiquei com arquitetura contando histórias para mim, a mesma história, a mesma verdade, o mesmo ciclo, porque eu não queria deixar de desagradar. Porque eu tinha medo do julgamento, do abandono, porque eu tinha um orgulho muito grande, um ego muito grande. Eu tinha medo de dizer que isso não me servia mais, porque eu tinha medo que alguém me julgasse. Como assim não te serve mais? Eu paguei sua faculdade. Como assim isso não tem mais sentido pra você? Você sempre fez isso. Agora você vai querer mudar? Aos 45 do segundo tempo, aos 40 do segundo tempo, foi aí que eu mudei. A verdade, a mudança sempre existiu. Internamente ela sempre reverberou. E quanto mais eu excluía ela da minha vida, não olhava para ela e não encarava ela como algo assim, é isso, não tem mais ou menos, mais eu travava, mais eu não tinha resultado, mais eu não sentia esse brilho. Era um brilho mais ou menos, era algo que eu fazia um dia, que nem academia, 2, 3 dias eu perdia a motivação, perdi o ânimo, perdi aquela vontade de ir lá e fazer acontecer, porque justamente é que eu não sentia isso. Esse fato que eu deveria tomar uma decisão na minha vida, uma decisão de recomeçar, reconstruir, reformar, restaurar, só que não excluir. São coisas diferentes. Porque tudo que a gente passa é útil. Tudo que a gente passa é uma peça do nosso quebra-cabeça chamado vida. E o que tudo isso tem a ver com o relacionamento? Tem tudo a ver. Porque foi justamente essa minha inquietude, essa minha dor, essa minha angústia, que foi levando para o outro lado. Um lado de eu achar fugas e me ficar insatisfeita com o restante da vida do jeito que estava. Porque eu continuava contando histórias para mim. Eu continuava contando histórias para mim. Eu só consegui olhar para isso, e hoje é o chamado que eu faço para você também, para você olhar para isso com carinho, do que mais te dói na sua vida. O que te dói? Qual é o resultado que você não está tendo, ou que você imaginava lá com os seus 5, 7 anos, quando você teve a noção do tempo, do que você queria fazer aos 10, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50? Aonde você iria estar? O que está te doendo hoje, que você não atingiu nesse período todo? Você imaginava que com essa idade você estaria nesse lugar fazendo isso, tendo essa remuneração, tendo esse tipo de relacionamento? Foi isso que você sonhou? Foi isso que você semeou até agora? Ou não está na hora de olhar para isso e dizer, está na hora de eu fazer algo? Porque eu não quero chegar, como eu falei lá no início da live, e eu ouço muitas pessoas falando isso. E esse é até um dos maiores arrependimentos na hora da morte. Tem relatos sobre isso. Pessoas chegam na hora da morte e pensam, o que eu não fiz? Das coisas que eu contei para mim mesma. Quais as justificativas que eu usei para não fazer o que eu deveria ter feito naquele exato momento? Hoje você está tendo mais uma chance, talvez, de olhar para isso e dizer, puxa vida, eu ainda não quis olhar para isso, mas está na hora de olhar. Eu sou mais forte. Se eu estou sentindo isso, é porque isso precisa ser resolvido. Se eu tô sentindo isso bater aqui no meu peito, tá ouvindo? Se eu tô sentindo meu coração pulsar, é porque não tá na hora de ir embora. Se eu tô sentindo algo arder aqui dentro, é porque algo tá me doendo ainda. Se eu tô sentindo que isso não tem a ver com o que eu quero, é porque algo dói. E o convite que eu te faço é justamente para você olhar com isso. Não com um olhar de exclusão, e sim de inclusão.
Agradeça. Agradeça esse momento. Agradeça esse momento que está vindo aquele desejo novo de vida nova na sua vida. De recomeço, de reconquista, de reforma. De você voltar a sonhar com algo que você deveria ter parado, talvez, ou que você acredita que não é mais para você. Ou, pior, vamos trazer aquele projeto lá da frente, daqui 10 anos para hoje? O que hoje eu posso fazer sobre isso? O que hoje eu posso mudar na minha vida? Por quê? Recomeçar. Agora. O chamado que eu tenho para você é agora, é no presente. A sua escolha do seu presente é que vai determinar o seu futuro, não o que você fez no passado. Não foi eu ter escolhido arquitetura aos 16, 17 anos de idade que vai levar ao futuro que eu quero para frente, mas o que eu escolhi há 2 anos atrás, no meio da pandemia, quando eu olhei para todo aquele universo de livros que eu tinha, para o universo de cursos que eu estava fazendo, e olhei e disse, caramba, eu mudei, ou melhor, eu me achei, eu me encontrei, eu sei exatamente quem eu sou, o que eu nasci para ser. O que eu nasci para ser nesse exato momento na minha vida? O que me serviu a arquitetura durante todos esses anos? O que eu construí de pensamentos com a arquitetura? Com a forma de ver as coisas sendo moldadas, da importância da base, da importância de um bom projeto, da importância de um projeto bem feito, bem organizado, bem estruturado. Senão a sua casa cai, senão você cai. Eu precisei passar por um processo, você está precisando passar por um, ou você está passando por um nesse exato momento. Então apenas agradeça. Esse processo nada mais é que uma prova necessária para você subir, mudar a sua vida, recomeçar. Foi na medida que eu peguei a arquitetura e amei a arquitetura e disse gratidão. Você me foi muito útil por todos esses anos. Aquele encontro com Niemeyer, ame o que você faz. Aquele momento que eu estive na frente dele, olhando para ele com o olhinho branco, a pele bem enrugadinha, pequenininho, baixinho, um cataratazinho, assim, bem pequenininho. Ele já estava muito velhinho. Aquele encontro que ele ficou me olhando, com aquele olhar profundo, aquele olhar sábio de uma pessoa de 90 anos, que estava trabalhando, e era justamente isso que eu queria para mim. Estar trabalhando com vontade, com garra, com energia até os 80 anos, é isso que eu quero para mim. O meu projeto hoje de 40 é chegar aos 80 com essa energia. É chegar aos 80, 90, tá lá no escritório, tá lá com pessoas, tá lá trocando ideias, tá lá dando ainda, servindo ainda. Eu não quero parar nunca. Quando eu parar é porque já foi. Minha missão acabou. Parar para ficar em casa, olhando as outras pessoas ao redor ficarem doentes, morrendo, não tem sentido nenhum para mim. O único sentido que tem é estar servindo. Então que eu tenha cada vez mais corpo, mente, espíritos trabalhados para isso. Porque recomeçar você vai ter todas as chances, todos os dias da sua vida, a todos os momentos, exatamente agora. Principalmente a forma de você ver o que está te doendo hoje é o sinal que você precisa recomeçar. Dá um restart, dá um vamos de novo, Ctrl Alt Del ali, reiniciar o computador. É a hora. A melhor hora é agora. Não é o ano que vem, nem segunda-feira. É hoje, nessa quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Gratidão por esse momento de hoje. Que hoje a mensagem tenha chegado no seu coração, que tenha chegado aí dentro, reverberado alguma mudança, reverberado alguma coisa que fez você bater mais forte. Fez sentido para você? Comenta aí comigo. Fez sentido para você entender que é possível sim, nunca é tarde demais. Ao contrário, a todo momento a gente é convidado a olhar para isso de forma diferente. Basta a gente abrir a mente, se arriscar, não temer, não
temer. E é até interessante porque antes de começar as lives eu sempre pego a Bíblia para ler. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Essa minha mudança grande, hoje não mais arquiteta de obras, e sim arquiteta de vidas, foi onde eu encontrei o sentido de por que eu estou aqui. Arquitetar, projetar, reprojetar o seu relacionamento com você foi o meu grande chamado. Foi minha grande e é minha grande missão, entender o que é o processo de cada um, aonde eu consigo arrumar a sala de cada um hoje para você já se sentir bem. Não com dor, ao contrário, com muito amor. A dor eu já passei no processo e te mostro alguns caminhos para você não passar pelo que eu passei ou para você sair disso o mais rápido possível. Esse é o objetivo de todas as manhãs nesse projeto aqui, Layout 30. Te entregar algo para você passar com amor e levar isso para sua vida. Afinal, eu acredito, nós somos diamantes em lapidação. E a todo momento a gente sofre calor e pressão para brilhar cada vez mais e refletir a nossa luz. Gratidão, fiquem com Deus e não esqueça, se crerem, vocês receberão. Peçam que vocês verão. É assim que a gente se conecta, é assim que a gente começa um dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, quem chegou aqui. Bom dia, Dolly querida. Mais um anjo que chegou na minha vida. Na vida não é nada por acaso. As pessoas vêm no horário certo, no momento certo. E se você entrou aqui agora, há pouquinho, e recebeu alguma palavra, essa live fica gravada para você. Por que recomeçar? Deus vai te mostrar lá no coração o momento certo para você fazer essa virada. Só fique atento aos sinais. Eles vêm a todo momento na nossa vida. Mas a gente precisa estar aberto a isso. Querer isso. Desejar isso. Nunca é tarde. Ao contrário. Hoje é o melhor dia. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã.